Prosseguindo, agora na terceira parte da aula de História de Israel, estou na página 18 aí do material didático, página 25 do livro, quem tiver com o livro. É o capítulo 9, o patriarca Abraão. Então vamos comentar um pouco agora sobre a existência de Abraão, desse personagem, porque a arqueologia ela diz que não existe nenhuma evidência da existência de Abraão. E tem alguns até que falam que poderia ser provado que Abraão não existiu. É claro que se Abraão não tivesse existido, não teria como provar a inexistência. Isso é irracional, mas saiu na revista super interessante, né? Coisa de louco. Pois bem, o item 1, aí na página 18, diz a existência de Abraão. Eu coloco uma pergunta: Abraão existiu ou foi produto de uma história inventada? Muitos têm feito este questionamento, defendendo que Abraão não existiu. Eu coloco uma citação aí do livro de Israel Finkelstein, um livro que ele foi traduzido para o português como A Bíblia Não Tinha Razão, e agora teve uma nova tradução que mudou o nome, né? A Bíblia Desenterrada. O primeiro era um nome mais sensacionalista. Mas, na verdade, o que é defendido no livro é exatamente isso, que a Bíblia não tinha razão. Ele procura desacreditar a história bíblica. Ele não acredita na história bíblica, ele não acredita que aconteceu o êxodo. Ele é um israelita, mas ele não acredita que aconteceu o êxodo, que tudo aquilo ali foi uma história inventada. Bom, sobre esse período ele diz: a saga histórica contida na Bíblia do encontro de Abraão com Deus e sua jornada para Canaã, a libertação da escravidão dos filhos de Israel por Moisés, a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá, não foi uma revelação miraculosa, mas um inteligente produto da imaginação humana. Isso quem escreve é um judeu. Então é importante citar isso, afirmar que isso é um produto de uma imaginação humana. Isso é, no mínimo, irracional. Aí eu ainda prossigo comentando para deixar bem claro por que é irracional. Eu comento: o mesmo erro foi cometido pela revista Super Interessante, que inseriu a seguinte pergunta em sua capa. Falando de Abraão, essa revista diz: qual o futuro dessa mensagem do monoteísmo se ficar provado que o seu criador, Abraão, jamais existiu? Isso não é uma pergunta que se faça, porque se alguém não existiu, se existe um personagem inventado na história, vamos dizer que um rei da Grécia, alguém, seria uma história inventada, tá bom? Existem imperadores, Alexandre Magno, esse não dá para dizer que foi inventado, porque parece realmente existe uma herança de um império dele, né? Mas existem reis da cidade de Troia, por exemplo, que aquele rei nunca foi encontrado nada sobre aquele rei, parece ser uma fábula. Encontraram até cidades que alguns acham ser a cidade de Troia, mas sobre aquele rei ninguém encontrou nada. Muitos historiadores, né, acreditam que aquela história de Troia, da conquista da cidade de Troia, é uma fábula. Então, se aquele rei não existiu, você nunca vai conseguir uma prova da inexistência dele. Isso chega a ser irracional. O mesmo aconteceu com o livro de Israel Finkelstein. Ele afirmar que não foi uma revelação miraculosa, mas um inteligente produto da imaginação humana, ele não tem como provar isso. A arqueologia só pode dizer o seguinte: olha, nós não encontramos prova da existência de Abraão, não encontramos uma pedra onde está escrito Abraão, não encontramos uma cidade escrita cuneiforme, algo falando de Abraão. Bom, como eu disse, Abraão era um homem, pelo que nós vemos, um comerciante, né, filho de um comerciante de ídolos na Mesopotâmia. Então ele não era alguém importante, ele não era um rei.
Os reis você consegue, dos dias de Abraão, como um rei chamado Gúdia, viveu um pouco antes de Abraão, outros reis foram encontrados dessa época, até anteriores a Abraão, mas eram reis, então, como eu disse, a escrita era muito difícil. Então, afirmar que isso é uma invenção da inteligência, produto da inteligência e da imaginação humana, não dá para afirmar isso. E perguntar, dizer que pode ser provado que Abraão não existiu, não tem como provar a inexistência de algo. Isso é questão de lógica. Isso é questão de lógica. A pessoa que escreve isso, ele é irracional. Eu cito, tem um debate interessante, está disponível no YouTube, entre um ateu chamado Richard Dawkins e o professor Fox. Não me lembro o outro nome agora, acho que é Richard Fox, um professor de Oxford. E naquele debate, depois de tanto tempo dizendo que iria provar a inexistência de Deus, Richard Dawkins, alguém explicou um pouquinho de lógica para ele, aí ele falou, eu reconheço que não tem como provar a inexistência de um ser que não existe. Ou seja, alguém conseguiu explicar um pouquinho de lógica para ele. No pensamento dele, claro, Deus não existe, né? Então, não tem como você provar a inexistência de algo. Eu sei que Saci Pererê não existe, então eu nem vou buscar prova da inexistência de Saci Pererê, mas se Abraão também não tivesse existido, ninguém poderia falar, se ficar provado que o seu criador Abraão jamais existiu. Isso não tem como ficar provado. Eu comento, Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo, em um período que a escrita estava surgindo no mundo. Por conta disso, é muito difícil encontrar documentos que corroborem a existência desse patriarca, mas existem documentos que consideramos satisfatórios. Flávio Joséfo, historiador israelita do primeiro século da era cristã, nos deixou documentos interessantes sobre este patriarca. Bom, Flávio Joséfo, apesar de estar trabalhando para o mal, né? Está trabalhando para o Império Romano, porque ele escreveu a história dos judeus a pedido do imperador romano, que os imperadores eles gostavam de contar a história, né? Quem foi que nós destruímos? Então aquele imperador entrava para a história. O César, cerca de 100 anos, 120 anos antes desse imperador que pediu para Flávio Joséfo contar a história dos judeus, ele ficou famoso porque ele foi o homem que conseguiu vencer os bárbaros, o primeiro a conseguir conquistar o centro da Gália, onde estava o líder dos bárbaros, então ficou famoso. Teve uma parte mais ao norte que só foi conquistada cerca de 100 anos depois do César, ou seja, próximo dos dias de Flávio Joséfo. Por quem? Exatamente pelo imperador que pede Flávio Joséfo para contar a história desse povo. Por quê? Porque a grande conquista desse imperador foi a Inglaterra, que não chegou a ser conquistada pelo César, que ficava mais ao norte, uma parte mais bárbara, né, onde o sacrifício de pessoas era mais comum. Lá viviam o centro do espiritismo celta, né, e seus sacerdotes, os druidas. Então, ele conseguiu conquistar aquela região, mas ele queria também agora botar o seu nome na história como destruidor de Jerusalém, porque a Inglaterra não tinha história. Aquele povo lá não tinha escrita, ninguém sabia contar a história do passado daquele povo, porque eles não tinham escrita, já os judeus tinham uma história. Então, Vespasiano, né, o imperador, ele queria colocar no seu currículo: eu destruí o povo de uma história muito antiga. Então, ele contratou exatamente Flávio Joséfo, que era um judeu, e Flávio Joséfo, então, vai contar essa história para o Império Romano, para Vespasiano. E ele cita muitos historiadores romanos em muitas partes das suas histórias. Ele cita historiador romano, historiador grego, historiador dos sírios. Então cita diversos historiadores da Babilônia,
Então, é um documento que tem que ser considerado. Então, ele foi escrito no Novo Testamento. Claro que Jerusalém foi destruída no ano 70. Vespasiano ele deu início ao cerco e o seu filho, general romano Tito, ele concluiu o cerco. Mas Vespasiano é o imperador da destruição. Então veja o que Eusébio de Cesareia diz. Ele diz: Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Harã, deixou-a e foi com toda a família para Harã, na Mesopotâmia, confirmando o texto bíblico, porque o texto bíblico, no livro de Gênesis, fala só da saída de Harã, Gênesis capítulo 12. Mas Estevão, no Novo Testamento, ele fala que Deus falou com Abraão ainda em Ur dos Caldeus. Bom, Flávio Joséfo prossegue. E lá morreu com a idade de 205 anos. A duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo. Continuou diminuindo até Moisés, e foi então que Deus a reduziu a 120 anos. Então ele diz que depois de Moisés que teria se cumprido o plano de Deus, que Deus teria reduzido a vida do homem a 120 anos. Joséfo ainda prossegue. Abraão, não tendo filhos, adotou Ló, filho de seu irmão Harã e irmão de sua mulher Sara. E para obedecer à ordem que havia recebido de Deus, deixou a Caldeia na idade de 75 anos e foi morar na terra de Canaã, a qual deixou a sua posteridade. Então, como eu disse, a história está sendo contada para o imperador romano, que foi um dos povos, assim, em termos de documento, um dos povos mais fiéis, talvez o mais fiel da história. Os gregos eram mais fiéis em contar a história, né? Quer dizer, pelo menos gostavam de contar a história, se eram mais fiéis. Agora, os romanos, eles eram muito detalhistas. Até as mortes de cristãos, tudo tinha que ser documentado. Por isso que nós temos atas, ainda hoje, relatando mortes de cristãos. Atas que foram preservadas, ou seja, documentos. Muitos documentos foram jogados fora na destruição de Roma, quando os bárbaros, principalmente, invadiram Roma. Roma foi incendiada, muitos documentos foram queimados, mas algumas atas permaneceram, eles eram muito fiéis em documentos. Então, o testemunho de Flávio Joséfo é um documento importantíssimo, que deve ser considerado também. Como esse Israel Finkelstein e outros consideram que a Bíblia é um documento inventado próximo do cativeiro babilônio, ou seja, cerca de 600 a.C., quando fala de Abraão, 2000 a.C., eles simplesmente não acreditam em nada. Simplesmente não acreditam em nada. O comentário ainda diz: pela história bíblica, observamos que o monoteísmo vigorou desde Adão até o dilúvio. Após o dilúvio, principalmente nos descendentes de Cã, surgiu o politeísmo. Nesses dias, Abraão abandonou o politeísmo para regressar ao monoteísmo. Vamos considerar que o autor do livro de Josué, ele indica seu próprio Josué, disse que nossos pais serviram a outros deuses quando habitavam da além do rio. Então, pelo jeito, Abraão, ele chegou, seguiu seu pai, mas teve algum momento que ele falou: não, isso aí não pode ser Deus. Parece que ele também serviu a outros deuses, né? Tá bom? Bom, aí eu coloco aí duas citações de Flávio Joséfo. Ele diz: Tera, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia... desculpa, essa parte eu já li, né? A citação agora é: foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é a obra das mãos dele, e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente à sua bondade e não às nossas próprias forças. É claro que Flávio Joséfo está descrevendo nesse período que todos teriam se desviado. Ou seja, em geral, as novas gerações que estão surgindo, reis, pessoas, eles tinham abandonado a fé.
E Abraão naquele meio, pelo visto até o pai de Abraão, segundo a história, e Abraão naquele meio foi aquele que falou, olha, não, eu não acredito nesses deuses não. Ele talvez tenha convivido com Noé e com Sem, porque pela cronologia bíblica, quando Abraão é chamado, eles ainda estavam vivos, eles vão morrer depois, ok? Então ele pode ter convivido e aí ter tido a boa influência de Noé, mas fica claro em suspense, né? Flávio Joséfo também diz, o que o levava a falar dessa maneira era o fato de ter deduzido, após considerar atentamente, que há um poder superior regulando esses movimentos, sem o qual todas as coisas cairiam em confusão e desordem, por não terem de si mesmo poder algum para nos proporcionar os benefícios que dela aurimos. Elas os recebem dessa potência superior, a qual está absolutamente sujeitas, o que nos obriga a honrar somente a ele e a reconhecer o que lhe devemos por contínuas ações de graças. Os caldeus e os outros povos da Mesopotâmia, não podendo tolerar as palavras de Abraão, levantaram-se contra ele. Assim, por ordem com o auxílio de Deus, ele saiu do país para ir morar na terra de Canaã. O livro de Flávio Joséfo é interessante, ele cita, vamos dizer, temas que não estão na Bíblia, mas que são ilustrativos para nós, que pode ser verdade, porque, como eu disse, ele escreveu uma história como um documento, tá bom? E claro, ele não iria querer mentir sobre os seus descendentes, né? E Flávio Joséfo, e o imperador queria de Flávio Joséfo uma história íntegra. O comentário prossegue. Flávio Joséfo apresenta diversos documentos do mundo antigo sobre Abraão. Ele fala de um sacerdote caldeu chamado Beruse, que viveu nos dias do imperador grego Alexandre e escreveu obras intituladas A História do Mundo e História da Babilônia. E vocês podem pesquisar sobre essas obras, né? Infelizmente, essas obras foram destruídas pelos árabes, que conquistaram Constantinopla em 646 d.C. e destruíram a sua biblioteca, tá bom? Então, ou seja, existiam documentos antigos que falavam de Abraão. Então, no mínimo, aquele autor, Israel Finkelstein, ele tinha que dizer, olha, na arqueologia nós não achamos. Bom, a arqueologia é muito mais difícil, porque a arqueologia tinha que escrever em pedra, tá, ok? História contada em papiros existia, só que esses também são mais fáceis de serem destruídos. Eu falo, a nossa geração, se ela fosse, vamos dizer, tivesse um desastre agora, tipo um dilúvio, desaparecia tudo, porque papel desaparece e também o que está gravado em computador, tudo iria se perder, tá bom? Mas coisas escritas em pedra, até anteriores ao dilúvio, nós encontramos de data de 3.000 anos antes de Cristo, tá ok? Então Flávio Joséfo relata, olha, Beruse, sem nomeá-lo, fala nestes termos desse grande homem. Na 10ª era, depois do dilúvio, havia entre os caldeus um homem muito justo e muito hábil na ciência dos astros. Por que caldeu? Porque essa região, que era chamada de Terra de Sinar ou Terra dos Sumérios, depois que Nimrod dominou ela, ficou sendo conhecida como Terra dos Caldeus. Flávio Joséfo também cita o historiador sírio Nicolau de Damasco. Eu vou deixar essa parte aí de leitura para vocês. No número 2 eu falo sobre a origem de Abraão, já comentamos. No número 3, o restaurador do monoteísmo. Assim alguns chamam Abraão, dizendo que o monoteísmo ele teria praticamente morrido. Eu não acredito que morreu totalmente, né? Mas ele era muito reduzido, porque pelo menos Noé e Sem não se desviaram. Mas é importante dizer que o monoteísmo existia com Adão, veio existindo, foi diminuindo até Noé, depois do dilúvio continua com Sem, tá ok? E ele pode ter certamente sido reduzido, é o que a Bíblia realmente diz, e Abraão acabou por restaurar
o monoteísmo. Eu estou dizendo isso porque alguns querem dizer que ele foi o criador do monoteísmo. Não pode ser. Eu deixo um trecho aí agora de leitura para vocês nessa segunda parte, ok? Que é um trecho falando dos patriarcas, Abraão, Isaac, e até falando de Esaú. É um trecho de leitura para vocês. Até a página 33. Quem está com o livro, essa parte vai até a página 48.